Aula de número 13, Karma e Dharma. Esses dois termos indianos representam aquilo que nós ocidentais temos chamado por destino. Trata-se de duas leis superiores e, assim sendo, não podem ser vistas como leis mecânicas. Existem mestres divinos que zelam por cuidar destas leis. Karma e Dharma é a lei de ação e consequência, onde Karma é a consequência das más ações e Dharma é a consequência das boas ações. Entendamos por boa e má apenas os resultados gerados pelas ações. As intenções não são levadas em conta aqui. O fato é que, em geral, nós possuímos muito mais karmas do que Dharma. Todos nós temos, nos mundos superiores, um livro onde se anotam as nossas contas a pagar ou a receber, anotados por uma partícula interior individual de nós mesmos chamada de Kaon. Com certo grau de consciência desperta, podemos e até devemos consultar nosso livro da vida, a fim de negociarmos karmas diretamente com os senhores da lei. Tem-se-nos dito que a lei divina não cobra todas as nossas dívidas de uma só vez, tampouco no geral, imediatamente após a nossa má ação. A hora da cobrança somente pode ser decidida pelo juiz superior do karma, Anubis, e seus 42 juízes. O dia do juízo é o dia em que cada um vai ao tribunal de justiça divina, não necessariamente no fim. O destino pode sim ser mudado, ou seja, a balança das nossas dívidas versus nossos créditos podem ser alteradas. Isso se faz com nossas ações atuais. Lembremos que nós somente somos regidos pelas leis de Karma e Dharma, porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Então, é com ele que podemos mudar nossa vida. Aqueles que se deixam guiar mecanicamente pelos egos vão automaticamente perdendo o direito do livre-arbítrio e se tornando cada vez mais animalescos. Em contrário, aqueles que iniciam um trabalho sério sobre si mesmo, com os 3 fatores de revolução da consciência, seguindo o caminho da retidão, vão se tornando donos de si mesmo e, consequentemente, mais conscientes e responsáveis pelos seus atos. Existem também os postulados em que a lei divina se baseia. São eles: quem tem capital paga com eles, quem não tem paga com dor. Ou seja, quem tem Dharma não sofre. Faze boas obras e pague suas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança. Ou seja, devemos pagar com boas obras quando estivermos sofrendo. Quando a pessoa fica lamentosa e revoltada, o sofrimento se prolonga mais. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a inferior é lavrada. Por exemplo, quando extirpamos algum defeito de nossa natureza interior no trabalho sobre nós mesmos, o karma gerado anteriormente por esse defeito deixa de ser cobrado. Quando há arrependimento, há misericórdia. Quando não, justiça. Não somente se paga o karma pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer, podendo fazê-lo. Ou seja, é nosso dever ajudar sempre. Tipos de karma: individual. A grande maioria das doenças se enquadram nesse tipo de karma. Familiar, doenças hereditárias, mal à família inteira, etc. Coletivo, desastres coletivos, choques de ônibus, acidentes de avião, etc. Observação: nem todos os acidentes são karma. Uma boa parte deles é imprudência apenas, a qual muitas vezes é corrigida pela lei posteriormente. País: furacões, maremotos, guerras, etc. Somente se muda o karma de um país se a maioria das pessoas dele mudarem. Mundo: camada de ozônio, desastres ecológicos, etc. Tão comentado juízo final nada mais é do que o chamamento dos habitantes da Terra para pagarem o karma Kamaduru, karma que já foi deliberado, não se pode sair dele. Por exemplo, o câncer, o AIDS, etc. Karma Isaya, karma do adultério, fornicação, é o único pecado que não é perdoado, pois trata-se de um pecado contra o Espírito Santo. Lembremos que a energia sexual é absolutamente sagrada. Disse o Cristo, nosso Senhor: todo pecado será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Catância, karma dos anjos e santos. Até os santos e anjos às vezes têm que pagar karma, pois, afinal, quem tem mais poder tem mais responsabilidade, e assim terá que ser
também muito mais cuidado com seus atos, uma vez que com eles a capacidade de fazer o mal muito maior as pessoas aumentam em demasia. É um tipo de karma mais duro, certamente, mas devido ao grau de consciência do envolvido, bastante negociável. O que acontece normalmente em relação à nossa balança de karmas e dharmas é que temos muito mais karmas do que dharmas anotados em nosso livro da vida. Muitos e muitos karmas não são anotados sem que ao menos desconfiemos que aquela atitude mecânica ou egoísta gerou alguma má consequência para alguém. Isso acontece porque somos muito conscientes. No entanto, como dissemos acima, como diz a frase, no entanto, como dissemos anteriormente, a lei do karma não é uma lei mecânica. Ela pode ser mudada e é negociável. Urge salientar que somente fazemos boas obras, nos sacrificando pela humanidade, poderemos alterar consistentemente nossa balança.